menos. Eu fiquei lá tentando aprender, né? Porque realmente... Já vai ter Tá gravando já aí ou não? Tô doido pra começar agora. Áudio testado. Mas ao mesmo tempo isso tudo anima, que você olha e você fala, foi isso, isso e isso, então agora eu vou corrigir. Cara, No próximo eu vou... Eu fico tentando aprender lá, mas cada esporte tem muito detalhe, cara. Sim. E esse esporte, uma das coisas que eu gostei de torcer para a Eiva é que é um esporte mais limpo, né? É um esporte que não tem preconceito de hormonizar, né? Mas conseguir o que conseguiu sem hormonizar, cara, eu acho muito legal isso aí, cara. E eu gosto disso, né? A gente fala um pouco no bodybuilder você tem a possibilidade de você hormonizar, é normal, né? No meu esporte, por exemplo, não é muito assim, né? O meu esporte, às vezes, quando você fala de hormonizar, de reposição, às vezes acham até que não é um fair play, que não está tendo fair play ali, né? Então, por isso que eu acho interessante esse jogo de se pôr a disputar sem hormonizar, cara. Mas é uma decisão muito difícil. Sim. Então vou dar o 1, 2, 3 e a gente começa, tá? 1, 2, 3. Foi! Fala galera, sejam bem-vindos ao Que Eu Quiser Cast, nova temporada, estamos voltando aqui com tudo. Estou muito feliz com essa nova fase do Que Eu Quiser Cast, agradecendo aí o apoio de toda a equipe que está aqui no backstage, João Pedro, João Vitor, Arte, César, Julian, apostos aqui nos ajudando. Para quem acompanha o Que Eu Quiser Cast, Eiva e Jorge, que são nossos convidados de hoje, o Que Eu Quiser Cast, ele sempre foi gravado de uma forma mais simples, né? Eu enviava um simples link para o convidado que aceitava o convite, nós conversávamos, algumas vezes gravei vídeo também, mas foram poucas, eram mais a captação de áudio. E nós estamos iniciando uma nova fase aqui do Que Eu Quiser Cast, onde a gente vai poder ter vídeo, as pessoas vão poder ver, os nossos convidados vão poder interagir, vão poder conversar. Então, estou muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite, o Jorge e a Eiva. Eu falei para a Eiva, Jorge, vou começar com você, porque... Fica tranquilo. A Eiva, eu gostei muito do conteúdo que ela produz, né? Eu até perguntei para ela se ela tinha feito algum curso, alguma coisa assim, mais específica da área. Ela disse que não. Mas eu tenho uma certa admiração, porque eu sei que um atleta não é apenas o atleta. O atleta ele tem, com certeza, um apoio muito grande, que é fundamental e decisivo em alguns momentos. Eu falei, Eiva, convida o Jorge, que eu quero conhecer o Jorge, eu quero conversar com ele, eu quero descobrir as sementes que o Jorge tem, que contribuíram para você, para essas conquistas incríveis que você tem. Então, Jorge, conta para mim um pouquinho, assim, eu sei que você é programador, Sim, né? sim. Conta um pouquinho para mim, assim, qual que é a tua profissão, o que você mais gosta do esporte, o que é, assim, o que te encantou na Eiva? Conta para mim. Bom, primeiramente, boa noite, João. Muito obrigado aí pela participação aí. Então, a questão do esporte, ela veio por volta lá do ano de 2014, quando, assim, uma vez eu me vi no espelho e falei assim que eu queria uma mudança física, porque eu me formei na faculdade, comecei a trabalhar e não cuidava da alimentação. Nunca tive essa preocupação, sempre comi o que eu queria comer, nunca me preocupei com isso. Um dia eu olhei e falei, não é isso que eu quero, não. E aí eu falei, resolvi mudar. Então daí eu comecei a estudar, tentar entender um pouco sobre alimentação e tudo mais. E aí nesse processo eu tive sucesso de uma perda de peso, só que eu comecei a me interessar muito pelo esporte. Daí eu comecei a assistir muito vídeo no YouTube e coisa de musculação, e eu comecei a me interessar por isso. E o dia que eu fui procurar uma nutricionista, eu queria uma nutricionista do esporte, porque eu criei essa paixão pelo esporte, então eu queria seguir, eu tinha os atletas ali preferidos e tudo mais. E foi nisso que a Eiva também começou a ver e gostar e acompanhar comigo. Ela depois começou a academia também, né, nessa época. Nessa época eu era concursado, eu era técnico da Universidade Federal.
E hoje, como você falou, eu sou programador, eu trabalho à distância, eu trabalho daqui de Ji-Paraná mesmo. Consigo trabalhar com uma empresa lá de São Paulo. Que legal. Então a gente pode dizer que essa semente da musculação foi você que plantou na Eva. Não foi a Eva que plantou em você? Não. Então, eu acho que eu ajudei bastante nesse processo aí. Ela que se interessou porque ela via eu curtindo os vídeos, assistindo. Você abre meu YouTube lá, é só vídeo de musculação, só os caras treinando. E aí ela se interessou, começou a assistir comigo e começou a gostar do esporte. Até que, assim, a gente foi, numa vez, assistir um campeonato que teve lá na cidade onde a gente morava, e aí que ela se apaixonou e falou assim, acho que eu quero fazer isso um dia. Eu falei, não, você pode, porque assim, eu sempre vi, quando ela começou a fazer e tudo mais, ela teve uma evolução muito grande. E eu falei assim, acho que você tem potencial para isso daí. E não é assim, porque todo mundo quer, você consegue. Mas assim, tem pessoas que têm o dom, assim, tem a pessoa que tem o físico, a genética para isso. E eu falei, acho que você consegue, porque você tem isso. Foi aí que ela decidiu focar mais nisso. Que legal, cara. Eva, então... As pessoas acham que eu influencio ele nesse quesito, né? Mas foi o contrário, foi ele que me apresentou o esporte, que eu não tinha a menor ideia de que existia, assim, fisiculturismo. Era aqueles caras na minha cabeça, grandões e aquilo. E aí eu comecei a ver ele fazendo, seguindo, acompanhando os vídeos e fui nesse exemplo, né? Comecei também e falei assim, não, também quero mudar, né? Vamos. E ele foi o primeiro a olhar para mim e realmente falar isso. Falar assim, você tem potencial. Eu vejo em você características. Que legal, cara. Quando ele te falou isso, Eva, que você tinha potencial, qual foi o teu pensamento ali exatamente naquele momento? Você validou o que ele te falou ou você teve dúvidas? Muitas dúvidas, porque é difícil, por mais que ele estava falando, foi assim, uma que você já fica assim, é meu namorado. E tá era uma me agradar, coisa, né? E era uma coisa assim muito distante. Eu era servidora lá na Universidade Federal, era técnica também, eu sou formada em química, fiz o mestrado, o doutorado, então era também algo fora da minha zona de conforto. Até eu tinha uma barreira com isso, com a exposição até do físico, né? O esporte é isso, o fisiculturismo, você constrói o seu físico e mostra, e apresenta. Então, eu tinha também essa barreira que eu tive que superar o meu preconceito, né? E também a minha insegurança, falar assim, não tenho essa capacidade, não. E também foi assim, a insegurança, com certeza, foi uma das primeiras coisas que veio. Tanto que eu demorei ainda um tempo, porque eu também levei um tempo para acreditar que eu conseguiria. Quando a gente vê um atleta pronto, né, tipo, você é uma campeã, né? Eu até estava decidindo aqui que título nós colocaríamos aqui nessa produção nossa, né? E eu lembrei que eu escrevi lá no post da Pro Fitness que você tinha alma de campeã, né? Sempre que a gente vê um campeão, né? A Eva foi lá, ganhou, a gente pensa que esse campeão nasceu pronto, né? Porque quando você vê a Eva desfilar, né? Eu que não entendo nada de bodybuilder, eu fico lá assistindo, né? E falando, não, a Eva para mim é a campeã, né? Aí de repente ela é uma campeã, porque, por exemplo, ela teve resultados muito legais, né? Você começar uma preparação e você ficar ali, ter um posicionamento de top... Você teve top 2 em Campinas, né? No ABC eu tive top 1 e top 2, e no Arnold, que é o nível nacional, aí foi top 4 e top 5. Top 4 e top 5, cara. Fazendo um paralelo com o esporte que eu pratico, que é triatlon, né? Se eu fosse numa competição e eu fosse top 4 do triatlo, cara, e, sei lá, eu acho eu seria a pessoa mais assim feliz do mundo, né? Mas cada um tem o seu processo, cada esporte tem seu amadurecimento, né? Mas quando a gente vê uma atleta ali, como a gente vê a Eva, a gente acha que ela nasceu pronta, e não nasceu, né, Eva? São muitas etapas. E conversando sobre as etapas, a gente tem basicamente ali
eu imagino, né? Esse processo do dia que você decidiu melhorar o teu físico, né? E aí o momento que você decidiu partir para as competições, né? Entre esse momento que você e o Jorge viveram ali, de buscar informações, de querer melhorar a estética, de buscar um pouco mais de saúde, a você ir para as competições, o que te levou a querer ir para as competições? Uma das coisas é que quando você chega num determinado nível, eu lembro que de início eu queria perder a barriga. Aí chegou num ponto que eu perdi a barriga e eu estava com a barriga negativa. Aí eu queria definir a perna. Aí eu falei, não, agora vamos definir assim, eu queria ter essa estética, esse ponto de perna. Então, cada vez que eu ia atingindo um resultado, eu ia querendo outro. E ao mesmo tempo, aí eu falei assim, não, o que eu vou... Então, vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer. E chega num ponto que ver seu resultado, você também vai olhar e vai falar assim, não, não quero regredir. Então, junta de você não querer voltar e, ao mesmo tempo, você ir querer, tipo, eu falo assim, até onde eu vou? Que é uma das coisas da minha decisão de não hormonizar, é ver isso, até onde eu consigo ir com o meu físico. Então, eu tenho isso muito forte, de saber onde eu consigo levar e curtir, assim, eu olho assim, cada vez a gente faz uma etapa de ganho de massa, etapa de definição, e aí que eu falo assim, depois desse ciclo, desse processo, você vê o que você conseguiu evoluir. E aí eu fico, nossa, como eu evoluí. Então, se ano que vem eu evoluir dessa forma, nossa, vou estar melhor ainda. Então, acho que essa busca por Legal. evolução. Então, você partiu de um ponto de querer melhorar a estética, você percebeu algumas evoluções, né? E aí você decidiu ir para a preparação, para os campeonatos, né? E no triatlo também a gente fala de ciclos de preparação, né? Da gente gira em torno ali entre 18 a 20 semanas, né? A preparação para um campeonato seu de bodybuilder leva quanto tempo, mais ou menos? No mínimo, essa última foram 8 meses, que é a fase que a gente fala de secar para o palco, né? Chegar no condicionamento de palco, a fase de definição, foram 8 meses, mas o mínimo meu são 6. 6 meses. O que é mais difícil nessa preparação? Porque eu fico pensando sempre na comida, né, Jorge? Uma das coisas que eu acho difícil, que eu fico seguindo a Eva, aí eu vejo ela fazendo para você uma comida suculenta, cara. Sim. E ela vai lá e faz a comida da dieta dela. Cara, eu não sei como ela consegue isso, cara. Como é que ela consegue? Conta pra mim, Jorge. Ela fura a dieta? Conta aí. Não. Ela segue certinho. E assim, dá até dó, assim, porque... Essa parte é a primeira vez que eu escuto ele falar. Não, porque assim, você chega no momento da preparação e, quem você falou, ela faz a comida ali pra mim, me ajuda e tal, mas assim, e aí ela come muito pouco. Então, às vezes, e se perde muito tempo fazendo uma comida e ela come bem pouquinho e ela sempre... Tem que ser praticamente sempre a mesma coisa, então... tem que ter muito foco e disciplina para seguir isso daí, mas ela não fura a dieta, não. Não que eu tenha visto, né? Pode ser que à noite, né, quando eu estou dormindo. Ela me contou, Jorge, que você é extremamente disciplinado e focado. Você acha que isso aí vem de onde? Eu não sei dizer assim, já vai ela, a Iva fala direto, e tem outras pessoas que falam... Assim, eu só faço o que tem que fazer. Eu, sei lá, se chega alguma coisa para mim, Jorge, você tem que fazer isso daqui, pode ser que eu não queira fazer, ou que eu queira... Em vez de reclamar, eu faço. Então, a mesma coisa da alimentação ali. Então, quando eu comecei lá da dieta, o que eu tinha que fazer era seguir ali o cardápio. Então, eu seguia. Então, aí eu lembro que teve várias vezes, a Iva também passou por isso, amigos nossos, vamos na pizzaria. Eu não queria comer, assim, eu não tinha nada, não ia competir nem nada. Vamos. E eu, várias vezes, a Iva também, a gente foi e não comia. Era difícil, mas assim... Por quê? Não sei, mas eu tinha um foco. Falei, não vou comer. Eu vou seguir sem comer. E eu ia ali com o pessoal, porque eu queria estar ali no momento. Então, não tenho, assim, sinceramente, eu não tenho uma explicação do porquê. Mas o que tem que fazer, eu faço. Então, para mim, é isso. Você tem uma disciplina própria, assim. Se você tem uma missão, se você tem
protocolo você segue. Sim. Cara, eu amo comer. Eu amo comer. Eu tenho uma personal chamada Maria Regina. Treinei com ela assim mais de 12 anos. E ela vivia me falando, há uns 3 anos atrás, João, você come demais. E eu falava, Regina, eu não como demais, eu como direito, né? E aí, mas tudo é um processo, né? E aí eu passei a olhar o quanto eu comia, cara. Meu Deus, como eu comia desastrosamente demais, cara. E o segredo, Eva, você acha que da sua preparação é mais a dieta, é mais a musculação? Você consegue dimensionar em porcentagem qual a importância de cada um? Olha, no meu meio a gente diz que tudo é 100%. Que as pessoas têm mania de falar assim, 80% a dieta, 20% treino, então tentar dar uma porcentagem. O nível competitivo te exige que você siga 100% a dieta, que você siga sempre, dê o máximo, sempre no treino, dentro do possível. Então, assim, mas a parte que eu falo que é difícil, não é fazer isso pelo longo tempo. É a constância. Não é você fazer a dieta uma semana, não é você fazer o treino uma semana. É você fazer a dieta restrita, né, da fase de competição, por 8 meses. E é você conseguir, sim, associar, porque ninguém vive do esporte. Mesmo os atletas profissionais que, né, tem com patrocínio, ainda assim, por exemplo, tem muitos que são, a grande maioria é da área física, eles têm as consultorias dele, eles têm os trabalhos dele. Então, você conseguir, o mais difícil é você aliar o esporte, o atleta, com a outra profissão, com a vida pessoal. É você sair para comer com seus colegas, tanto eles, tipo, não verem... Nossos colegas no começo brincaram, não, come aí. Mas depois, quando viram que a coisa é séria, tipo... Não, tá de boa. Não, então, você associar o esporte com o resto da sua vida. O resto da vida. Realmente, o esporte no Brasil, a gente diz que praticamente não existem muitos atletas profissionais. Existem os profissionais, mas eles sempre têm uma outra atividade. Sim. Né? Realmente, o patrocínio não é o esperado, não é o desejado. Então, o atleta brasileiro, ele sofre com isso. Então, ele poderia ter até um desempenho melhor, eventualmente, até em competições internacionais, mas como ele não tem essa dedicação exclusiva, como nos outros países tem, ele acaba sofrendo. Legal. Eva, então você diz que é 100% de tudo. É assim, quanto mais você quer, mais você tem que... Quanto mais longe você quer ir, mais você tem que fazer. Então, não tem como... Uma questão, performance exige esse 100%. A gente sempre fala muito de performance. Eu já gravei alguns episódios aqui com atletas até de nível olímpico, do triatlon, por exemplo, e a gente vê que a performance, às vezes tem pessoas que acham que a performance está no hormônio, a performance está em algum milagre. A performance está na constância, né? Você, ao longo do tempo, se dedicar àquele projeto que você tem de forma obstinada, né? Legal. E sobre essa questão de hormonizar ou não, Eva, né? Eu acho muito legal essa proposta sua de não hormonizar. Eu acho interessante, né? Eu não conheço muito do bodybuilder, mas eu sei que é possível o atleta hormonizar. Por que você fez uma opção de não hormonizar? Assim, o uso de hormônio por essa questão estética, que a pessoa tem que entender que quando você vê um atleta, o ponto que um atleta chega do físico, dependendo do nível, você não chega sem hormônio. Mas não é o hormônio que faz ele chegar. É ambíguo isso, porque o hormônio faz o seu físico evoluir num ponto que o natural não chega. Mas você ainda assim precisa treinar e fazer o 100% do treino na dieta.
É diferente um físico com hormônio e um físico com hormônio, com treino e dieta. Então, as pessoas têm que separar as coisas e tirar esse preconceito de falar assim, é bomba isso daí. Não, é treino, dieta. Mas só que isso tem um custo de saúde. A gente fala assim, vão ter colaterais que ninguém pode saber, é individual, né? E quando eu decidi competir a primeira vez, foi para viver a experiência. Então, ali, eu falei assim, não, eu não vou pagar o preço, talvez, por um colateral que seja para o resto da vida, por algo que eu quero viver uma vez. E aí, mesmo natural, eu gostei de estar ali no palco. Como você falou, eu no palco, assim, nem eu me reconheço. Parece que eu realmente viro outra pessoa, é uma sensação difícil de descrever. E aí eu quis continuar. Só que nessa primeira competição, acho que eu era a única natural, e era um campeonato local, pequeno, mas ainda assim eu ganhei. E cheguei num condicionamento físico impressionante. A gente fala assim, para o fisiculturismo, para você fibrar a pele do glúteo, você tem que estar num condicionamento muito hard. E eu cheguei nesse ponto. Então, falei assim, não, se eu conseguir agora, aí surgiu isso. Parece que é uma coisa dentro de mim de falar assim, até onde eu vou? E de tanto ouvir, que nem para começar, tudo era, não dá. Eu falei, não, vamos ver. Eu fui uma vez, deu, então agora eu vou seguir para ver realmente até onde eu vou. E eu tô indo. Não, e a segunda vez você foi e ganhou também. A segunda vez né? eu fui e ganhei também em Santos, que foi o Mr. Santos, que é o maior, é o campeonato mais tradicional, o mais antigo que tem no Brasil. E bateu o recorde de atletas no ano que eu fui. E eu venci. E assim, não é só o vencer, é o físico que eu consigo construir. E eu falei assim, não, então eu ainda não vou. Não cheguei nesse limite, eu falei assim, quando eu ver que não dá mais, aí eu vou decidir se eu sigo ou não com isso. Então... Jorge, e quando a Eva está lá, né? Eu estava conversando aqui com a Eva e ela estava me contando que teve muito aprendizado durante a competição. Sim. Né? Sim. Então, na minha cabeça, os maiores aprendizados são sempre pré-competição. A fase de treino, a fase de físio, a fase de ganhar condicionamento, a fase de desempenhar, ficar pronto. Aí você faz, no meu esporte chama um polimento, né? Não sei se no bodybuilder tem isso, que é uma fase final de alinhar algumas coisas ali. E aí ela tá lá pronta para enfrentar tudo aquilo. Como que você lidar com esses desafios de aprender ali durante a competição? Isso é bem legal, porque assim, como eu não sou formado na área, mas a gente está junto o tempo todo. Então a gente está vendo o que está evoluindo, o que está mudando no físico dela. Aí a gente tem que passar o feedback para o treinador dela e toda vez... Por exemplo, essas últimas semanas, vou colocar o biquíni aqui e você vê como que tá. Porque assim, aí eles passam a quantidade de comida que ela tem que comer. Aí muda. Então, assim, acho que da minha parte ajuda muito ela ter e poder passar um feedback melhor para os treinadores dela. Quando eu falo, não, acho que realmente está bom agora, não, tem que talvez comer um pouco mais. Mas não que eu entenda muito, mas eu consigo ver e passar essa imparcialidade para ela. Porque às vezes ela, não, acho que eu comi demais. Eu falei, não, mas o que ele falou para você fazer? É para comer? Vamos tirar uma foto, vamos ver, vamos isso aqui, vem aqui, tira a foto aqui. Então, assim, porque assim, às vezes na cabeça dela, tem vezes que talvez ela tenta se sabotar. Não vou comer menos, porque eu vou passar do ponto, ou isso. Então, só que assim, você tem que seguir o protocolo. Então, daí, mas assim, às vezes a gente também tem que passar o feedback para eles, e aí eles veem, não, tem que comer menos mesmo. Então, assim, vai aos poucos. Então, a ideia de eu estar, quando eu estou ali com ela, é tentar dar todo esse suporte que ela precisa ali, né? Legal. Então, você é um suporte ali, não é só um suporte emocional, você é um suporte técnico também, né? Sim. Muito. Então, na verdade, toda essa construção da Eva, era esse o ponto que eu queria assim, perceber, né? Toda essa construção da Eva, que é muito interessante, muito legal, as coisas que ela constrói, mas você também, do lado dela, conseguiu desenvolver habilidades até técnicas, de avaliar ali, mesmo sem ser da área, né? E de alguma forma ir contribuindo para esse físico que ela consegue chegar, né?
É isso mesmo, Eva? Com certeza. A gente já vai ganhando experiência, assim, como cada preparação vai passando e ele vai vendo essa resposta do físico e a gente a gente gosta de entender o processo também. Então, assim, como a gente falou assim, teve uma mudança de planos ano passado, a gente tinha pensado num campeonato inicialmente, não deu certo, mas aí ele falou assim, não, você tá fora. Não é, por exemplo, não consegui chegar no condicionamento que eu costumo chegar. Ele falou, não, você não. Ele falou, realmente, você não tá naquele condicionamento. Jorge te falou? Sim. Esse dia, assim, foi bem engraçado, assim, porque a gente tinha... Ela já tinha... a gente tinha comprado a passagem para ir nesse campeonato. Marcado férias para ir, alugou uma casa, porque assim, em Campinas. Então, estava tudo certo. Só que, assim, ela estava seguindo a dieta, fazendo tudo o que tinha que fazer, mas, assim, não vinha. Eu falei assim... Mas será que eu devo... Eu pensando várias vezes, eu falei, será que eu devo falar para ela que tá errado, que não vai dar certo? Ou eu tenho que seguir e deixar ela fazer? Aí eu falei assim, um dia eu falei, não dá mais, assim. Porque a gente tá querendo... Porque assim, ela tá criando uma esperança e que, assim, toda vez que ela foi para competir, ela foi, assim, se prepara para ganhar. Se vai ganhar ou não, não vai só depender dela, vai ser de outras pessoas. Só que ali ia ser um ponto, assim, que ela só ia participar. E aí ela ia se frustrar. E eu falei assim, não, eu tenho que falar. Eu cheguei um dia, eu estava trabalhando, aí eu, pensando nisso daí, eu saí do quarto, fui lá e falei assim, é o seguinte, avisa o pessoal lá que não dá para você competir mais, não. Tipo, não tem condição. Aí ela, mas... Que legal, mas que sinceridade, hein, cara? Eu falei assim, não tem condições. Eu já vi, assim, faltava acho que um mês, aí ela falou, chorou, ficou chateada, porque é um processo, né? Você tá... Mas, assim, no final, depois ela viu que ela sabia que realmente não dava tempo, né? Eu fico curioso aqui para saber uma coisa, né? Quando ela está seguindo o protocolo de dieta e ela está passando fome, ela fica muito brava, Jorge? Fica. Mas a gente, assim, mas eu acho que com o tempo, que nem a gente está junto há um bom tempo, acho que uns 3 anos. Já tem aí uns 14 anos que a gente está junto. Então a gente foi amadurecendo e aprendendo, né, evoluindo. Então, assim, às vezes que eu vejo que ela tá brava, eu fico quieto, fico na minha. Ou às vezes acontece comigo também, assim. Ou às vezes eu pergunto alguma coisa, eu faço uma brincadeira, ela já dá uma patada, se dá uma... em vez de eu responder, eu fico quieto. Às vezes não gosto, obviamente, não é toda hora que você também acha, mas eu fico quieto, não vou discutir com ela, nem nada. Então, assim, é saber lidar com a situação, porque realmente, se você for parar a pensar, a pessoa está em restrição calórica há muito tempo. Então, isso vai abalando, assim, o psicológico, a questão do hormônio, né? Assim, porque vai diminuindo os níveis de hormônio, né, no corpo. Eu já fiz algumas dietas, cara, que eu fiquei triste. As pessoas nem me reconheciam. Eu falava, não, mas você está triste. Isso não está te fazendo bem. Isso aí não... Porque é aquilo, né? As pessoas... Primeira coisa que as pessoas que estão próximas da gente, às vezes, elas querem aliviar. Né? Ou não, né? Você não aliviou para ela, você falou, você não está pronto, você não vai chegar no físico. Sim. Né? Então, quando a gente tem uma parceria desse nível, a gente constrói uma pessoa que realmente se torna uma campeã, né? Que não tem como ser uma campeã vendendo uma ilusão. Eva, vou colocar você para falar um pouquinho, Eva, que eu e o Jorge estamos conversando muito. Todas as vezes que eu via lá, eu virei um seguidor da Eva, cara. E eu, assim, eu não gosto muito de Instagram, né? Mas, assim, todas as coisas que ela ia postando, eu ia gostando. E era o Clyde que ela falava, e de repente uma outra coisa que ela falava se discutia na mesa de casa. Eu falei, o que essa menina tem, mano? Ela tá transformando a dieta até da casa aqui, né? Ela tá contribuindo, né? Então, talvez ela não sei se ela tem muito feedback dos seguidores, né? Mas eu acredito que ela realmente contagia quem está próximo dela, né? Então, as pessoas possam, talvez, os alunos dela, querer ir para o esporte, querer buscar alguma coisa parecido. Isso tem acontecido, Eva? Bastante, assim, eu me mudei para cá justamente quando eu passei no concurso para ser professora do Instituto Federal. E foi engraçado que eu cheguei e acho que o fisiculturismo chamou mais a atenção do que qualquer outra coisa. Porque eles ficaram eu recebi, né, os feedbacks de outros professores me
conversando comigo, eles... você que é a professora fisiculturista, que os meninos estão esperando. A professora... Eu não sou professora de química, eu sou professora fisiculturista. E eles têm muita curiosidade, assim, acham legal, porque o esporte está crescendo muito, né? A gente vê crescendo, as redes sociais, né? Os atletas divulgando muito. E aí, para eles ficam querendo saber do treino, ou então vem, professora, vou começar a academia. Eu, ótimo, é um esporte, é bom tanto física quanto mentalmente para eles. Questão de ansiedade, esse estresse todo da adolescência, as cobranças que eles têm. Então, vejo muito neles isso que eles acabam colocando como um exemplo mesmo. O que a química te ajuda no bodybuilder? Entender a dieta, a bioquímica tanto que eu acredito que uma das coisas que me fazem seguir, eu acho incrível, eu falo, você comer algo em 10, 20 minutos, o tempo que seu corpo ir absorvendo, nessa fase final que o corpo está muito sensível, você vê fora o resultado de um processo bioquímico interno, de uma reação química. Nós existimos por reações químicas. Sim. E aí eu consegui ver enxergar externo algo, é uma reação química que está acontecendo, eu gosto. Isso é fascinante. É legal. Muito legal. A gente fica discutindo na preparação, assim, vou comer isso, vou comer aquilo, vai dar tal resultado, mas por quê? Qual que é esse processo no meu corpo? A gente vive num país, a gente sempre fala que... Eu sempre gostei do processo de aprendizagem, eu também sou professor, estou em sala de aula há 22 anos. Nunca saí da sala de aula. Eu comecei com 20 anos, eu me formei, fui ali eu sempre quis ser professor, fiz uma especialização, entrei na faculdade, depois fui fazendo mestrado, fazendo as outras coisas, mas eu nunca saí, desde que eu me formei ali da universidade, né? E a gente vive num país que a gente sempre discute sobre o valor do professor. E você é uma professora, né? E é uma bodybuilder. O que você quis ser professora? Eu quis, como eu comentei antes com você, né, que você falou comigo sobre a universidade. Eu fiz minha formação toda dentro de uma universidade federal, mas eu nunca prestei concurso para ser professor da universidade. Eu me apaixonei pelos institutos federais. Eu sou bem específica. Eu quis ser professora dos institutos federais porque, que eles abrangem todos os níveis de ensino. Eu falo assim, gente, eu dou aula para o médio, que é o que consome minha energia, essa molecada, mas ao mesmo tempo eu acho que é o que mais retribui a gente, a hora que você vê que você está contribuindo e que até você é um exemplo na formação, numa fase de formação muito grande. Eu dou aula também para a graduação, que é outro tipo de aluno, outro tipo de conteúdo. Então, estar em contato assim, com o ensino, dar aula para várias pessoas de diferentes cidades, eu adoro poder eu falo exercer a docência em toda a sua abrangência, porque nos institutos a gente dá aula em sala de aula, mas também é envolvido com a comunidade, com os projetos, tanto projeto social, projeto de ensino, projeto de pesquisa. Então, é uma dinâmica docente muito ampla, muito, assim, até difícil explicar, porque é como se fosse assim, eu estou recebendo mais do que dando, eu estou ganhando, né? Muito. Realmente é um processo que você tem um amor, né? Pelo que você percebe que você mais recebe, e eu também percebo muito essa questão dessa troca do receber, do contribuir, né? Eu vejo o ensino como um movimento, né? Eu vejo o processo de ensino como um movimento. Então, a gente está caminhando aqui para o nosso final, para não ficar muito grande o nosso podcast. Quando eu comecei a falar do que eu quiser cast, Jorge, meu pai era agrônomo, né? Então às vezes as pessoas falam assim, seu pai é desembargador, seu pai era juiz. Eu falei, não, meu pai era um homem da terra, né?
E o meu pai me fez me apaixonar pela terra, pelo processo da natureza, né? Aquela questão. E quando fui criar o Que Eu Quiser Cast, eu e o meu amigo Fábio, que vai assistir a gente, que contribuiu muito com a gente no começo, a gente falava que a gente tinha que descobrir as sementes que existem nas pessoas, né? Todos nós temos sementes uns para os outros. Então tem coisa no Jorge que é para mim, tem coisa no Jorge que é para a Eva, tem coisa na Eva que é para mim, que vai contribuir para eu ser uma pessoa melhor. Então eu falo que as pessoas são sementes e são portais, né? Então a gente acessa a pessoa por um portal, a gente pode pegar uma semente dessa pessoa e plantar na gente para a gente ser melhor, né? Quando você olha para a Eva, Jorge, e você fosse escolher um valor para você plantar em você, o que mais assim mexe contigo? Que nem ela acabou assim de falar, acho que essa entrega, essa dedicação, assim, tudo que ela está fazendo, assim, essa mudança que a gente teve para cá, foi um processo de anos de estudo e entrega dela para a gente estar aqui. Assim, que nem ela comentou, foi uma escolha que ela fez, eu quero ser professora do Instituto Federal, então tem no Brasil inteiro. Ela se dedicou, foi em vários estados para fazer isso daqui, acho que a questão de fazer isso trabalhando e se preparar para o esporte, isso me motiva. Então, ver ela se entregando, ela chega em casa, trabalhou o dia inteiro, vamos treinar, não sei o quê. É todo dia que ela quer ir? Não. Mas é aí que entra, que nem você comentou, assim, a parceria. Tem dia que ela acho que, vou amanhã. Aí eu, não, vamos hoje. E eu posso não estar com vontade de ir, mas é aí que entra... Vamos. Então, mas assim, ver isso, eu tento não deixar cair a peteca ali para, tipo, tentar sempre estar junto. Então, isso me motiva a estar cada vez melhor e querendo crescer e aprender mais por conta dela, da dedicação que ela traz para mim. Que legal. E Eva, quando você olha para o Jorge, qual que é esse valor que você acha mais legal nele, assim, que contribui para você ser melhor? É até difícil escolher um, porque... Não Jorge, tá com moral, né, cara? Olha. Mas é uma questão assim, de que não é amor, não são os olhos do amor, né? Porque quem conhece ele, quem convive com ele, vai concordar comigo. O Jorge é meu exemplo de ser humano. Mas justamente por isso, porque tudo que ele vai fazer, assim, ele faz com amor. Vocês podem ter brigado hoje. Você pede alguma coisa para ele vai fazer da melhor forma que ele puder. Isso é para mim, isso é para o desconhecido na rua. Isso é... Eu falo, nossa, né, Jorge. Que legal, né? Olha, eu vou falar o que eu aprendi com vocês aqui hoje, né? Quais são as sementes que vocês me trouxeram, né? Eu acho legal porque o processo do podcast, ele valida coisas para mim também. É uma oportunidade única para eu aprender, né? Eu queria muito que o Jorge estivesse aqui hoje, eu até te falei, né? Porque eu queria descobrir isso aí, né? E eu posso te falar claramente, com certeza você tem alma de campeã, né? Porque muitas vezes a gente conversando ali sobre você ir, como ia ser, você falava assim, eu vou trazer um troféu. Ela falava isso, né? E eu falava, nossa, que confiança dessa menina, né, cara? O que faz ela tão confiante? Eu descobri hoje que muito dessa confiança vem desse processo de parceria com o Jorge, né? Então eu falo que você tem alma de campeã, mas você não seria essa campeã sem o Jorge. Não, com certeza. Porque o Jorge, o legal dele ter vindo aqui hoje, é a gente poder descobrir isso aí, né? Quando uma pessoa tem a coragem, a franqueza e a sinceridade de dizer para a parceira dele que ela tem que esperar, realmente é um processo de muita verdade, de muita entrega, né? Então, eu acho muito legal essa semente eu diria que a semente que o Jorge tem para todos nós do podcast aqui é a semente da sinceridade, da verdade, né? E a gente realmente tem que aprender como sociedade, como pessoas, como relações, a gente ser mais sinceros e mais verdadeiros. Pode ser que doa, né? Você vê que ele falou, você chorou, você não ficou ali num momento ruim, mas foi decisiva essa sinceridade. Então eu fico feliz com esse episódio do Que Eu Quiser Cast, de ter vocês dois aqui, de iniciar essa nova temporada,
porque a gente inicia de forma muito linda, trazendo para as pessoas que as relações, às vezes, podem ter momentos de dificuldade, mas elas têm que ser baseadas na verdade. Obrigado por vocês terem vindo, tá bom? Jorge, fala tuas palavras finais aí para a gente fechar. Não, só queria, assim, realmente agradecer, João, a oportunidade, sim. Eu não viria aí, quando ela falou, assim, eu não gosto realmente de aparecer. Eu até, essa questão que você falou do Instagram, eu tinha desinstalado, eu parei de usar, porque assim, eu deixo ela postar, quando ela vai tirar, às vezes, uma foto minha, eu falo, não, hoje não quero, porque a gente não tira muita foto junto, eu não gosto muito de aparecer. Você pode ver que ele não aparece. Aí você vai mandar um link que a gente vai fazer de casa. Pode ser. Aí dali a pouco foi ver, não, tem que vir aqui. Aí dali a pouco traz o troféu que vai aparecer. Eu falei, acho que a gente vai filmar. Não vai ser uma conversa, mas tá bom, acho que foi bacana, foi bom pra mim, assim, até melhorar, assim, eu gostei bastante. Muito obrigado, pessoal, aí, e você pela oportunidade. É isso, eu que agradeço. Suas palavras finais aí. Olha, eu te agradeço por esse convite, esse momento, porque quando você falou comigo sobre trazer mais o Jorge para a conversa, eu acho que como ele falou assim, essa questão de exposição, ele não gosta, mas ele é o cara que que construiu tudo isso comigo e que é o meu suporte realmente. Não sei se sem ele eu estaria aqui hoje, nem no IFRO, nem com esses troféus, e te agradeço muito por isso, por esse momento, que foi muito bom para a gente, também pelo apoio ao esporte, acreditar nisso tanto quanto a gente. Que legal, mas é isso aí, galera. Encerramos aqui mais um episódio do Que Eu Quiser Cast. Eu estou emocionado, fiquei feliz. Mais uma vez, obrigado aí toda a nossa galera que deu suporte aqui para a gente finalizar o nosso Que Eu Quiser Cast. Sejam bem-vindos e logo, logo teremos mais episódios, galera. Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau, valeu!